Adão e Eva, os primeiros seres humanos, criados à imagem de Deus. Mas e depois da queda? O que aconteceu com eles após a expulsão do Éden? A Bíblia nos conta sobre o começo da humanidade, mas o que não sabemos sobre o fim deles? Como a morte de Adão e Eva impacta a nossa vida até hoje? Prepare-se para uma jornada de mistérios, revelações e respostas que você nunca ouviu antes. Vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu no último suspiro de Adão e Eva. Após a queda, Adão e Eva foram afastados do paraíso. Mas afinal, o que sabemos sobre o fim de suas vidas? A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre as circunstâncias da morte deles, mas nos dá algumas pistas que nos ajudam a entender o que aconteceu. Adão, o primeiro homem, viveu longos 930 anos. Mas a verdadeira questão não é quanto tempo ele viveu, mas sim o que mudou em sua alma. Eva, por sua vez, tem sua morte pouco documentada. Ela é mencionada como a mãe de todos os vivos, mas não sabemos exatamente quando ou como ela faleceu. Será que sua morte foi tranquila ou marcada pelo sofrimento? Um aspecto importante é que, como Adão, Eva também carregava o peso da transgressão. A morte deles não foi apenas física, mas também espiritual, pois a separação de Deus os afetou profundamente. Após o pecado, Adão e Eva não apenas experimentaram a morte física, mas também a morte espiritual. A separação de Deus foi imediata. Deus os expulsou do Éden, e esse ato simbolizou a perda do relacionamento íntimo e direto que eles tinham com Ele. A morte espiritual é o que realmente separou a humanidade do Criador. A morte espiritual foi um tipo de condenação, a desconexão com a fonte de vida. Essa ruptura é a verdadeira tragédia da história de Adão e Eva. Eles perderam mais do que o paraíso. Perderam o contato direto com Deus, a fonte de toda a vida. De acordo com teólogos e filósofos, a verdadeira morte é aquela que nos afasta de Deus. Uma morte que não é visível, mas que carrega consequências eternas. E, mesmo após a morte física de Adão e Eva, essa separação seria sentida em todas as gerações futuras. Embora a história de Adão e Eva tenha terminado de maneira trágica, seu legado nunca desapareceu. Seus filhos continuaram a dar continuidade à humanidade. E ao longo das gerações, a fé e o arrependimento começaram a florescer. Por mais que a queda tenha nos afastado de Deus, essa história nos lembra de que sempre há espaço para a redenção. Em cada geração, Adão e Eva plantaram as sementes do que viria depois. A promessa de redenção através da descendência de Eva, da semente da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, foi cumprida em Cristo. A morte deles foi, paradoxalmente, o começo da jornada de salvação para a humanidade. Mesmo no fim de suas vidas, Adão e Eva desempenharam um papel crucial no plano de Deus para a humanidade. Através deles, veio a promessa da salvação, uma história que culminaria no sacrifício de Cristo, o filho da mulher que esmagaria a serpente. Adão e Eva não são apenas figuras bíblicas antigas. Eles são o reflexo de nossa própria jornada humana. Todos nós enfrentamos escolhas difíceis, caímos, falhamos. Mas a morte de Adão e Eva nos ensina que, mesmo nas nossas falhas, há sempre esperança de redenção. A morte deles não foi o fim, mas o início de um plano divino que nos inclui. Cada um de nós carrega o legado de Adão e Eva, as marcas do pecado, mas também a promessa da salvação. O último suspiro deles não é só sobre o fim da vida, mas sobre a possibilidade de um novo começo, um recomeço com Deus. A história de Adão e Eva não é apenas uma história do passado. Ela nos ensina sobre nós mesmos e sobre o que significa viver em um mundo cheio de falhas, mas também de oportunidades para recomeçar. Se você se sentiu tocado por essa jornada, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Juntos podemos aprender a importância de nossas escolhas e como encontrar o caminho de volta para a verdadeira vida. Até o próximo vídeo.